capítulo de número 9, versículo 27. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 27. Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 9, versículo 27. Qual será o tempo da duração desta tribulação e grande tribulação? Glória a Jesus. Amém, irmãos? E ele firmará o concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém, irmãos? Daniel já profetizava, né? Antes de Cristo nascer, antes de Cristo vir ao mundo, ele já profetizava a respeito da grande tribulação. O texto que foi lido nessa noite fala: ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Só que você pensa assim, uma semana? Mas então não é grande tribulação, é uma semana. Mas só que é uma semana de anos. Irmãos, a 70ª, parou na 69ª semana de Daniel, parou. Deus parou com os judeus. Aí vai completar 70 semanas do livro de Daniel, na grande tribulação, que Deus vai voltar para o seu povo, Israel. Deus vai, agora a igreja foi embora, Deus vai voltar o tratado com Israel para completar o que? As 70 semanas de Daniel. E é essa semana aqui que falta, uma semana de anos, que é 7 anos. 7 anos é o símbolo desta semana. Só que você pode ver aí que vai falar o quê? Firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar o pacto, ele vai quebrar o concerto. Ou seja, na primeira semana, é semana de quê? Na primeira metade da semana, é os 3 anos e meio de quê? De paz. Paz mundial. Todo mundo vai dizer, era o Cristo que nós esperávamos. Era o Cristo, era o Messias que nós esperávamos. Ele está tendo solução para tudo. Ele está resolvendo tudo. Ele não vai ser, irmão, ele não vai vir assim mal. Porque o mal já chega os que já estão na terra. Né? Já chega que nós estamos passando de maldade com as pessoas. Ele vai vir o quê? Ele vai vir uma pessoa boa. Para trazer solução que o povo precisa. Os irmãos não estão vendo aí que eles formam assim, G8, G7, G10, e os irmãos vão ver que futuramente vai ter, né, os G10 lá que são o grupo dos fortes da terra. Daniel vai ver que dessas nações vai despontar um chifre menor, uma ponta menor, no meio dessas 10 nações, que são o quê? Que é quem? O anticristo, o domínio total. O domínio total que o anticristo irá fazer sobre a terra, mas só que nos primeiros 3 anos e meio, é paz. É aquele negócio, né? Conhece todo mundo. Aí, tudo bem? Está faltando alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Todo mundo, não, isso aí é aquele que nós esperávamos. Esse que é o Jesus que nós esperávamos. E os judeus serão enganados por ele. Que ele vai fazer um concerto com eles.
Não é com a igreja, é com eles. Só que essa paz, ela vai durar apenas 3 anos e meio. No meio da semana, que vai faltar 3 anos e meio, aí sim, a grande tribulação. Aí o anticristo vai mostrar quem ele é. Aí ele já teve o domínio total, ele já teve o domínio do mundo. Os irmãos sabem que as redes sociais, ela surgiu para isso. Ela surgiu para complementar, né, o que já vem em andamento hoje, há anos que vem. Aí o que acontece? A Bíblia nos diz que Daniel, ele já via esse dia, ele já via essa semana. Não é lá para trás, é para agora, essa semana. Então, na primeira metade da semana, tudo paz. O mundo, né, vai ter solução para tudo, vai ter organização para tudo, mas quando ele vê que ele conseguiu, o povo vai fazer o quê? Vai adorar a besta. Porque os irmãos vão ver lá no Apocalipse que tem a besta que subiu da terra, e tem a besta que subiu do mar. A besta que subiu do mar, os irmãos sabem que mar na Bíblia fala de povos. Tem uma simbologia de povos. É onde o anticristo. Agora, que surgiu da terra, do abismo, é o falso profeta, que vai trabalhar ao lado de quem? Do anticristo. Vai fazer sinais, vai fazer prodígio, e todo mundo vai falar, não, é eles mesmos, não tem como, é o Cristo. Só que vai chegar nessa metade, vai ser corrompido. Os irmãos podem ver, durará 7 anos. Falsos profetas realizarão grandes sinais e maravilhas. Mateus 24 e 24, nesse período, grandes profetas realizarão grandes sinais. Irmão, você já viu? Eu estou 33 anos na igreja. 29 anos pastoreando. Eu nunca vi tanto falso profeta como eu estou vendo agora. Nas redes sociais, nas igrejas, para todo lado. Todo lado. É demais. Você entendeu? Só que na grande tribulação ainda vai ser mais. Mateus 24 e 24. Glória a Deus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Olha aí, irmãos. E surgirão tantos falsos profetas. Surgirão, né? Se possível, enganaria até os escolhidos. Você sabe que Israel é escolhido de Deus. Nós fomos também escolhidos por Deus, nós somos igreja. Israel é Israel, Israel de Deus. Nós não somos Israel de Deus. Tem gente que fala, nós somos o Israel de Deus. Nós não somos o Israel de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a noiva de Cristo. É diferente. É diferente de ser Israel. Israel é Israel. E nós somos noiva. A igreja, ela é noiva de Cristo. Então, muitos falsos profetas, muitos ensinadores falsos se levantarão. Ontem eu estava vendo um episódio, irmãos, das pessoas fazendo voto numa igreja, e depois, está lá nas redes sociais, depois os camaradas filmando e tirando sarro no povo, comprando coisa com mais, só um pouco que eles já tinham contado, era 10 mil reais, só um lado, depois tinha outro. Então, nós estamos vivendo dias terríveis. Agora, você imagina na grande tribulação, se hoje já está difícil, tanto que será pior na grande tribulação.
Aí depois vai dizer também, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 a 10. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 10. Isso. E com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para se salvarem. Olha aí, veja bem, então será revelado, ou seja, o anticristo se revelará, né? Quem verdadeiramente ele é. Quem verdadeiro. Só que, irmãos, só vai participar desse momento aqui quem não foi arrebatado, quem não foi levado. Entenda bem, senão você vai ficar pensando assim, nossa, que tempo difícil. A igreja será guardada. Lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, foi lido na leitura oficial, que o Senhor vai guardar no tempo da provação, da tribulação que há de vir sobre a terra, para provarem os moradores da terra. A igreja não vai estar morando mais aqui. Então por isso que nós temos que ficar firmes, irmãos. Por isso que nós temos que enfrentar as coisas com realidade, com força, não é fazer corpo mole não, não é desanimar com qualquer lutinha, qualquer problema, qualquer coisa está querendo largar, está querendo abandonar, não, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos revestir da força do Senhor para chegar até o fim. Pensa bem, você ter que encarar esse momento do anticristo, dominar o mundo. E a Bíblia ainda vai dizer, Apocalipse 13, 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer o céu à terra, à vista dos homens. Olha aí para você ver. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer na terra, faz descer do céu à terra, na vista dos homens. O que eles vão pensar? É Deus aí. É só Deus que pode fazer isso. Mas Deus, irmãos, nesse tempo aqui, o espírito do erro, o espírito do engano vai estar operando e as pessoas vão aceitar, eles vão acreditar. O espírito do erro é igual hoje. Hoje, você sabe que hoje, o errado está mais certo do que o certo está mais errado. Se você fazer as coisas certas, você é errado. Você fazer as coisas erradas, você é certo. Isso para o mundo, isso no sistema mundano, isso no sistema do mundo. Mas na igreja, nós temos que fazer o certo, temos que fazer o correto, temos que fazer o que é íntegro, temos que fazer o que é sincero. Não podemos acompanhar o mundo. Não é porque o mundo faz que eu vou fazer, não é porque lugar tal faz que eu vou fazer. Não. A hora que chegar o momento do arrebatamento, eu fico, nós ficamos. Eu não posso ser crente só aqui na igreja, eu não posso ser crente só debaixo do paletó, né? Só quando eu visto o paletó, quando eu ponho uma gravata. Não, eu tenho que ser crente para ser arrebatado, eu tenho que ser crente aqui dentro, tenho que ser crente na rua, tenho que ser crente em casa, tenho que ser crente no serviço, tenho que ser crente na escola, tenho que ser crente na faculdade, aonde nós for, nós temos que ser crente. Nós temos que confessar o nome de Jesus. Senão não adianta nada, aí nós vamos ficar para o anticristo. E eu não quero conhecer o anticristo. Eu não quero saber quem é o anticristo. Então ele vai falar, 16 e 14 de Apocalipse. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. É quando ele haverá
a batalha do Armagedon, quando Jesus vai descer lá no Monte das Oliveiras, e com o assopro da boca dele, ele vai destruir quem? O anticristo. Porque o anticristo, irmão, ele vai, na segunda metade da semana, ele vai convocar todas as nações, todo mundo, descer para onde? Para Israel. Os irmãos sabem que para isso, o rio Eufrates, tem uma profecia bíblica que ele tem que secar, para que o povo da Ásia, o povo daquela região, passe com seus tanques de guerra, com os povos, e para surpresa de todos, o Eufrates está seco. O Eufrates está seco e o Mar Morto, está tendo peixe. Você entendeu? Como nós estamos pertinho no deserto, o povo está assustado, o deserto está jorrando água. E aonde tinha muita água, ficou deserto. Quem tem esse controle? Quem tem, irmão, esse controle? É Deus. É Deus. Tem vez aqui na cidade que é até engraçado. Teve um dia que eu saí lá de casa, vim aqui ó, da Antônio Lemos para cima ali, estava caindo maior chuva, para baixo que estava sequinho. Nem um pingo. Deus está no controle de todas as coisas. E aqui fala, irmãos, que nesse período, os espíritos de demônio vão fazer prodígio, os quais vão ao encontro dos reis do mundo, dos reis de cada nação, para convocar o povo para a grande batalha. Todo mundo contra Israel. Os irmãos sabem que Israel é odiado. Só tem um povo que ama Israel. Quem que é? A igreja. Os demais odeiam Israel. Se eles pudessem apagar Israel do mapa, eles apagariam Israel do mapa. Os irmãos sabem que Israel passou a ser nação, Estado, nação, 1948. Até então, não era. Houve uma votação. Nessa votação houve empate. E só tinha um para decidir. Quem? Um brasileiro. Oswaldo Aranha. Ele votou a favor ou contra? Ele votou. Por isso que o Brasil é abençoado, irmão. Tudo que o Brasil é um país abençoado. Por quê? Abençoou Israel. Porque o Senhor diz: eu abençoarei quem te abençoar. Eu te abençoarei quem te abençoar. Por isso nós somos uma terra abençoada. Mas só que vai chegar o dia que o anticristo vai convocar todas as nações. Todos os representantes de nações vão descer para confrontar Israel na segunda metade da semana, que é a grande tribulação, para destruir Israel, para acabar com Israel. É quando Jesus vai descer lá no Monte das Oliveiras, e o monte vai fender, e com o assopro da boca de Jesus, ele vai fazer o quê? Destruir o anticristo. Vai acabar com o anticristo. E aí que vai se instalar o quê? O milênio, 1000 anos de paz. Depois nós vamos entrar no milênio lá na frente. É onde que muitas religiões confundem, que vai morar na terra, mas é o milênio, é o período do milênio. Você entendeu? 1000 anos de paz na terra, Satanás será amarrado, será preso. Depois, no fim do milênio, Satanás será solto novamente para provar os que estão na terra. É longo o caminho, a jornada é longa. É por isso, irmão, que a gente tem que valorizar a geração da gente.
Porque a vida é assim, uma geração vem e a outra vai. A minha geração já começou aí. Da geração que eu saí já se foi. A geração do meu pai, que sou eu, e agora tem a geração minha, que são os meus filhos, dos meus filhos tem a geração deles, que são os meus netos, e vai para aí. Acaba. Acaba. Então a gente tem que valorizar agora a salvação em Cristo, enquanto nós estamos em vida, para não enfrentar isso aqui. Você pensa bem, o diabo vai fazer sinais, os falsos profetas vão fazer sinais, e vai. As pessoas hoje, com o Espírito Santo aqui, as pessoas já estão sendo enganadas. Qualquer portinha que abre, o povo, eu vou lá, diz que é bom lá. O negócio não é ser bom, não, irmão. O negócio é ir para o céu. O negócio não é barulho, não. O negócio é a palavra de Deus confrontar o meu coração para que eu faça o que é certo e deixe o que é errado. As palavras de hoje não confrontam mais o pecador. As palavras de hoje, em alguns lugares, elas massageiam o ego dos pecadores e eles continuam, o crente continua errando, continua pecando, continua fazendo. Por quê? Porque tem mensagem que está massageando, tem mensagem que está passando a mão por cima do ego. Eu estou contigo, meu filho, não temas, tu vai longe, tu vai. Mas peraí, está saindo da boca de Deus? Está saindo da boca do Senhor? Está saindo da boca de um profeta, homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um servo de Deus? Porque os demônios vão fazer sinais, e estão fazendo sinais por aí, irmãos. Estão fazendo. Você lembra nos dias de Moisés? Quando Deus lançou 10 pragas na terra, você viu que algumas pragas, os magos de Faraó faziam? Do jeitinho que Moisés fazia, os magos de Faraó faziam. Fazia prodígios. Então eu não posso me converter a Deus por causa de sinais. Porque o dia que não tiver sinal mais, eu deixo de acreditar. Eu deixo de acreditar, não tem sinal mais, não revela mais, porque tem gente, irmão, anda atrás de espírito de adivinhação, não vou falar revelação não, de adivinhação hoje, porque a revelação, ela vem pela palavra, sabe? Esse que eles falam assim, Deus me dá o dom de revelação, que eu tenho o dom de revelação, você não vai achar que na Bíblia, entre os 9 dons do Espírito Santo, fala assim, dom de revelação. Ele está na onde? Na palavra da ciência e na palavra da sabedoria. Deus te dá a palavra, e através da palavra da ciência, através da palavra, Deus te dá conhecimento, você vai conhecer. Aí Ele te dá sabedoria para aplicar o quê? O seu conhecimento. É aonde que Deus revela. Igual esses dias oramos para alguém, e a pessoa falou, mas o que ele estava falando, estava tudo passando comigo, o quê? É Deus, irmão, não é a gente não. Eu vou saber lá da vida dos outros, eu vou saber o que está passando no coração dos outros, eu não sei. Tem hora que eu não sei nem no meu o que está passando, tem hora. Porque a Bíblia diz que enganoso é o quê? Coração. Mas é o Espírito de Deus. Só que o diabo também faz. Você já não viu? Eu lembro, quando eu era pequeno, era criança, a minha mãe, minhas avós, mexia com o negócio, com o processo de benzição, e o trem dava certo. Dava certo. E nós achávamos que era Deus. Mas não era Deus. Deus não trabalha com adivinhação. Deus não. Deus trabalha com a palavra. Deus mostra pela palavra. É Apocalipse 19, 20.
E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Olha para você ver. Quem foi lançado? A besta e o falso profeta. Quem é a besta? O né? Que se opõe, aquele que se opõe a Cristo. E o falso profeta, a falsa religião. Você sabia que vai ter um império que vai ressurgir? Ele está morto agora, um império. Ele vai ressurgir no fim dos tempos. Esse império. E vai acabar junto com o anticristo. Então aí fala, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela, você vê, vai ter o anticristo, e é igual a trindade, tem o Pai, Filho e o Espírito Santo. Diabo, Pai, o anticristo, o Filho, o falso profeta, o falso Espírito Santo. O diabo tenta trabalhar paralelo a Deus. E os irmãos sabem que tudo que é paralelo, presta. Está ali o nosso banco de trabalho de mecânico. Tem uma peça paralela. Qual você escolhe? A original ou a paralela? A paralela vai durar poucos dias. A original dura até acabar. Né? Mas dura mais. Então assim, o inimigo trabalha. O falso profeta, a besta, o diabo. Aí vai ser pegado e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Depois lá no juízo final, as pessoas que negaram a Deus, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, vão ser lançados junto com eles também. Aí você pensa bem, um tormento, no inferno não tem dia, não tem noite. Inferno fala, você está pensando que você vai ver fogo vermelho lá, tudo clareando lá dentro? O negócio lá é escuro, nunca fui lá não e nem quero ir. Mas o nome já fala, trevas. Trevas é o quê? Escuridão. Escuridão. E o povo brincando aí, contando piadinha. Lá no inferno. Irmãos, não é assim não. A hora que eles chegar lá, eles vão querer voltar. Aí já será tarde. Aí vai ser igual o rico, que foi para lá e, quando chegou lá, queria fazer missão lá do inferno na terra. Não fez missão enquanto estava em vida, e queria fazer missão depois de morto. Não, vai lá avisar meus irmãos, para eles não virem para cá não, que o negócio aqui pega. Está pegando, a minha língua está queimando aqui, eu pego o dedo do Lázaro e morro. Não tem jeito não. Irmãos, eu vi um pastor uma vez, não é doutrina, mas eu vi um pastor uma vez falando, com base nesse texto, de que o que mais nos fez pecar aqui nessa terra, é o que mais vai ser punido no inferno. Quer dizer, já vai ser lançado o corpo. O rico pediu para apagar o fogo da onde? Molhar o dedo, o Lázaro molhar o dedo na água e apagar o fogo na onde? O que estava sofrendo mais nele? A língua. Você pensa bem para você ver? Outros é os olhos, vê e deseja. Pensa bem, meu olho está queimando. Por isso que Jesus falou assim, se a tua mão fizer você pecar, faz o quê? Arranca ela, corta ela. Aqui, pastor, eu vou ficar sem braço, não. Não, Jesus não estava mandando cortar literal não, irmãos. Não é literal não, pelo amor de Deus, vai chegar em casa, pegar o podão e torar o braço, o pastor, não. É o que é?
é eu deixar, é a minha mão deixar de fazer o que eu cortei, não faço mais. Jesus fala assim, é melhor você arrancar teu olho e ir sem olho para o céu, do que teus 2 olhos e ir para o inferno. Então o inferno não é historinha, igual está tentando pintar aí, que não existe. Mas Jesus já tinha precavido todo mundo que no fim dos tempos eles iam blasfemar contra Jesus, ia negar Jesus. Agora está negando Jesus, está negando que existe inferno, e que todo mundo que morre agora vai para o céu, vai contar piada para Deus lá no céu. É desse jeito, vai sambar lá. É o que eles estão falando. É o que eles estão falando. Então, irmãos, ele fala que a besta, o falso profeta, foram presos. Vamos mais. A grande tribulação, os últimos 3 anos e meio da tribulação, Apocalipse 11, 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha aí, irmãos. Os irmãos sabem que quando o anticristo for na metade da semana, ele vai profanar o santuário do Senhor. E o santuário de Deus, os irmãos sabem que Israel está no centro da terra, onde eles vão construir o templo, que eles já vão começar. Os irmãos sabem que hora que começar o templo, a construção do 3º templo, porque só tem uma mesquita ocupando lá, porque eles vão voltar ao sacrifício, né? Eles vão voltar, vão reconstruir o templo. Teve até muitos empresários aqui no Brasil que contribuíam, que dizimavam, né, para lá, para ajudar na construção do 3º templo. Mas só quem que vai assentar nesse templo, que vai profanar, é quem? O anticristo. As nações, os gentios, vão pisar, vão profanar o lugar. Vão, né, profanar. Você sabe, eu já falei muito aqui sobre profano, sobre profanação. Profano ou profanar é faltar com respeito às coisas sagradas. É faltar com respeito. A pessoa hoje entra na igreja de qualquer jeito, irmãos. E a igreja não é um parque de diversão, a igreja não é um circo, a igreja não é um restaurante, a igreja não é uma sorveteria, não. Você pode, às vezes você chegar lá, já tem até lugar mesmo que é proibido entrar sem camisa. Proibido, né? Não, a igreja é lugar sagrado, irmão, é lugar de nós adorarmos a Deus, é o lugar onde Deus separou. Cada um está no seu lugar lá. Nós estamos aqui na Decoleta, outro está lá na outra igreja com outro nome, outro está lá na outra igreja com outro nome, mas está adorando, está invocando o nome do Senhor. Então nós temos que respeitar o lugar que nós estamos, senão isso chama-se profanação. Quando nós não respeitamos o lugar, vamos supor, na hora do culto, eu estou na hora do culto aqui, e o pastor pregando, ou o conjunto cantando, ou o outro irmão, e o outro está lá mexendo no celular, o outro está lá batendo papo, o outro está lá conversando. Isso é falta de respeito, isso é profanação do santuário. Jesus, quando esteve aqui na terra, a Bíblia diz que quando ele entrou no templo, ele não permitia que ninguém andasse com um vaso pelo templo. Por quê? Quando ia fazer a preparação para o culto, os levitas já tinham que preparar tudo antes. Para a hora que começar o culto, todo mundo está no lugar. Ninguém andando, ninguém carregando nada.
senão você profana o lugar. E hoje o desrespeito é grande, irmãos. É pessoa chupando chiclete na hora do culto, fazendo bola com chiclete na hora do culto, tira o chiclete da boca, cola debaixo do banco. Quando não joga, dá uma olhada assim, ninguém está vendo, joga lá na rua, aí vem um irmão, pisa, aquilo sai esticando para a rua fora. É profanar. É profanação. Ah, pastor, então não pode. Não, você pode chupar chiclete, mas chupa depois, aí tem tanto tempo para chupar chiclete, que vai acabar os seus dentes mesmo. Tem tanta hora para chupar bala, irmão. Um dia, mas Deus é bom, né? Teve um dia que teve um irmão, eu pastorei uma igreja, o irmão gostava de cantar. Eu vi que ele tirou uma bala, eu falei, vamos ouvir o irmão fulano de tal cantar um hino. E ele cantando com essa bala na boca, irmão, ele tinha que equilibrar ela na boca. Quase que ele engasga. Falei, não, tem tanto tempo, ou eu estou errado? Teve uma vez que, na decolheita já, eu tive que danar, tinha um lugarzinho da igreja, que a irmã que limpava a igreja ia limpar, parecia um botequim, parecia bar, tanta coisa que tinha, eu tive que danar, ué. Falei, não, irmão, pelo amor de Deus, igreja é lugar para adorar o Senhor, não é hora de lazer, nós temos tempo para lazer, fazer lazer em outro lugar, mas na igreja não, na hora do culto, é sagrado, irmãos, é sagrado. Então, aqui eles vão profanar o lugar sagrado, está aí, deixa o ato que está fora do templo e não o meça, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Entendeu? 42 meses é quantos anos? 3 anos e meio. É os 3 anos e meio que eles vão. Você entendeu? 42. 3 anos é 36 e meio ano é 6 meses. Que eles vão acabar. Vamos mais. Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Veja bem, irmãos, nessa grande tribulação, e a mulher fugiu para o deserto, já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada 1262 dias. Soma esses dias. Quantos dias vai dar? Quantos dias vai dar os 3 anos e meio? 3 anos e meio. Deus, irmãos, sempre preserva o seu povo. Até Israel será preservado. Porque na hora que eles não tiver saída, quem vai chegar? O Senhor. O Senhor vai chegar. É igual nós hoje. Não tem dia que você passa a luta, que você pensa assim, agora não tem saída. Agora essa eu não vou dar conta. Ou não tem isso com você? Tem. Não, agora eu vou parar mesmo, agora eu vou brecar mesmo, agora eu vou pôr freio. Mas, aí Deus chega. É o que Deus vai fazer com Israel. Começará com abominação desoladora no lugar santo, ou seja, no templo. Daniel 12, 11. Daniel, capítulo 12, versículo 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias.
Veja bem, desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Veja bem, irmãos, os irmãos sabem que hoje eles não oferecem aquele sacrifício que oferecia, mas vai voltar a oferecer nesse período, nesse tempo, certo? E eles serão, né? Olha o que Daniel diz. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado, porque hoje você não vê assim, lá em Israel, eles oferecendo sacrifício, igual era oferecido no passado, e isso, mais aquilo. Mas, nesse período, o sacrifício volta, e o que acontece? É onde que o anticristo, nesse período, passa a exigir o quê? A adoração, ser adorado, ser venerado. Mateus 24 e 14. Vinte e quatro e 15, perdão, 24 e 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Olha aí, quando, pois, aqui ó, sermão da grande tribulação. Quando, pois, virdes a abominação e a desolação, que de que falou o profeta Daniel, estará no lugar santo, aonde que é o lugar santo? Terra Santa, Israel. E ele estiver com assolação, com abominação no lugar santo, no santuário, no templo do Senhor, aí ele fala assim: o que tiver na Judéia sai, o que tiver foge para os montes. Por quê? Porque será tempo de juízo. Juízo. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que a igreja não fará parte. Eu e você não vamos fazer parte desse momento. Nós não vamos estar. Às vezes a pessoa pensa assim: ah, pastor, mas será que lá não que eu tiver, eu vou estar pensando se meu filho ficou lá na terra? Tá? Esquece, pessoal, senão o céu fica... For para o céu passar a luta lá pensando em filho, só trocou de lugar, né? Mas não. É novos céus e nova, tudo novo, em nome de Jesus. Nesse período da grande tribulação, a atividade demoníaca aumentará grandemente. Por quê? Porque a igreja não está aqui mais, porque o que tempera a terra hoje, irmãos, o que mantém a terra ainda, mesmo com tanto pecado, mas a igreja ela ainda é o sal da terra. A igreja ainda tempera o ambiente ainda. Mas a hora que a igreja sair, os demônios vão tomar conta. Tem dia que eu fico imaginando assim, você imagina bem. Falta de água. Pensou aquelas pessoas que moram lá no 20º ou 30º, sei lá, não tem água. Não tem água para tomar banho, não tem água para dar descarga, não tem água. Uma destruição total, uma mortandade total. Sem contar ainda, irmãos, que para você ter uma ideia, os irmãos sabem que a gente fica muito com isso aqui no bolso, isso aqui transmite radiação. Naquele tempo, olha, a internet G5 ou G6, que já está para... Aonde que eles estão colocando, os pássaros estão morrendo, onde eles estão colocando as antenas?
É um negócio que eles colocam lá, é tão forte que os animais estão morrendo. Agora você imagina nós. Você pode ver. Quando você anda com isso aqui no bolso, você pode ver que de vez em quando te dá uma dor na perna. Aqui assim, ó. Isso aqui passa. Eles pedem para a gente não pôr, nem quando a gente estiver dormindo, não pôr no quarto. E tem gente que dorme com fone no ouvido, que estranho ligado na tomada, carregando. Nesse período aqui, irmãos, que vai ser de muita guerra, você pensa bem para você ver. Nós tivemos uma guerra há pouco tempo, em 2020, 2021, contra um vírus, todo mundo de máscara, todo mundo, não abre igreja, não abre nada, tudo fechado. Você imagina lá nesse período, a radiação, a poluição geral, de bombas atômicas, de tanta coisa, que nem as máscaras não vai adiantar, não vai adiantar, já estará tudo contaminado, irmãos. Aí você prega a verdade, o povo acha que a verdade é barulho, o povo acha que a verdade é pular, o povo acha que a verdade é prosperar, é ficar rico, é ficar bem, é ter isso, ter aquilo. Não, irmãos. A maior prosperidade da minha vida, da tua vida, é eu ser salvo, é eu ter certeza da minha salvação, é a minha maior riqueza, é a sua maior riqueza. Então nós não podemos perder. E o inimigo luta. Você pode ver que de uns dias para cá, as lutas para mim, para você, para cada um de nós, parece que ela tem triplicado de um dia para o outro. De primeiro parece que você matava um leão, agora você está matando um leão, um urso, um rinoceronte, um sei lá o que mais, um hipopótamo por dia. Mas vale a pena lutar, mas vale a pena esforçar, do que passar tudo isso aqui, ter que enfrentar espíritos enganadores, demônios, demônios, irmãos, que vão se apossar de corpos, igual o anticristo. Quem vai apossar do corpo do anticristo? A Bíblia fala que o anticristo vai vir segundo a eficácia de Satanás, vai vir com o poder do diabo, com os prodígios de mentira, né? Um prodígio de mentira, é o que ele só sabe fazer. Ontem, até coloquei algo lá no grupo, lá ontem, que nós não podemos dar honra para o inimigo, de ter dia da mentira, né? Você está exaltando a mentira e está elogiando o pai dela. Quem que é o pai da mentira? O inimigo. Então a gente tem que... E aqui nesse período é só mentira, só sinais de mentira. Olha bem, nesse período, a feitiçaria, a bruxaria aumentarão grandemente. 1 Timóteo 4:1. Acabou. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, hoje, eu não sei se você segue as redes sociais, vê as redes sociais, tem igreja fazendo tanta coisa que dá até nojo de assistir. E usa o nome de cristão, de crente. Aí embola nós tudo. Ah lá, é os crentes, é os crentes, é os crentes. Enganando o povo, mentindo para o povo.
arrancando a lã do povo, fazendo tanta atrocidade. E Paulo avisou, o Espírito expressamente diz, quando está o Espírito de letra maiúscula, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está avisando que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido, né, a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. No mesmo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, assim, que muitos terão coceira no ouvido, não vai querer ouvir a verdade. Não vai que, não vou lá na igreja colheita, não, lá só prega, lá não revela, lá não fala da vida da gente. Nós não fomos chamados para falar da vida dos outros, não, hein? Nós fomos chamados para pregar a palavra. Mas lá não revela, não, revela. Revela. Deus está revelando aqui que você precisa fazer um concerto com ele urgente, senão você vai para o beleléu. Você tem que falar assim. Deus me mostrou. Pessoa quer facilidade, mas nesse tempo aqui ela vai achar. E é o que eles estão achando, irmãos. Quantas pessoas que eram crentes, quantas pessoas que eram homens de Deus, mulheres de Deus, e hoje passou para o outro lado. Quem lembra de Saul? Saul era rei do povo de Israel, rei, monarca do povo de Deus. O povo escolheu ele, e Deus ungiu Saul, rei, o primeiro monarca, primeiro. Mas desde o primeiro dia que Saul foi chamado, ele só fez coisa errada, fez nada certo do que Deus pedia. Por fim, Saul desviou e foi procurar o quê? Uma pitonisa. Foi procurar uma adivinhadora, uma feiticeira, para chamar o Samuel, que já estava morto faz tempo, já tinha morrido. Eu quero ver se invoca o Samuel aí, para ver se ele vem falar comigo aqui. Tal. Não ouviu o Samuel quando Samuel estava vivo, agora queria ouvir o Samuel quando estava morto. Então hoje está desse jeito, irmão. Tem gente que o cônjuge morreu, um do cônjuge morreu. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Um do cônjuge morreu e ficou sozinho ou sozinha. Aí é dia e noite. Amanda a roupa. Ai, tadinho dele, onde que está na hora? Vem aqui, filho, vem cá. Deita aqui um pouco comigo. Se vier, não é ele. Se vier, é o bicho. Porque o bicho, se invocar ele vem na voz do meu bisavô, do meu tataravô, vem na voz de quem você quiser. Sabia? Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer assim, e não é de admirar que o próprio diabo se transfigura no quê? Em anjo de luz. Tem tanta gente vendo o anjo, mas não está sabendo que anjo que é. O anjo chegou aqui. O anjo está ali. O que eu tenho com o anjo? Não foi anjo que morreu na cruz para me salvar, foi Jesus. Mas é o espírito do engano. Irmão, o Miguel está aqui, o Miguel chegou. Mentira. O Miguel vem cá no Brasil? O Miguel vem aqui no Brasil, irmãos? Miguel é guardião de quem? Israel. E anjo é onisciente, onipresente, onipotente? Sim ou não? Esses atributos são especiais de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece, ele sabe e ele vê. E todo o poder é dele. Então anjo não, anjo
lá no capítulo 1 de Hebreus, 1 e 14, se não me falha a memória, Hebreus 1 e 14. Ó, 1 e 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Deus não falou para anjo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os anjos, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo. Aí ele fala, no 14, não são porventura, quem? Os anjos. Não são porventura todos eles o quê? Espíritos ministradores, enviados para servir. Servir quem? Para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos de Deus trabalham para a igreja. Mas também não tem aquele negócio também, senão, irmão, igual o pregador fala assim, ó, vai ali, Miguel, vai ali. Não, quem dá ordem para anjo não é pastor, não. Quem dá ordem para anjo não é pregador, não. Quem dá ordem para anjo é Deus. A Bíblia diz que quando você está orando, o anjo do Senhor está ali recolhendo tem um nome lá. Que são recolhendo na taça, né? Que são as orações dos santos. Anjo trabalha dando livramento para você na rua, de acidente, né? Guardar, proteger, mas nunca para te salvar. Eles estão aqui agora, tem anjo aqui. Mas eu vou ficar, anjo, cadê você? Cadê? Um anjo. Esse dia eu vi um pastor pregando que o pastor foi dobrar o joelho numa cadeira para orar, a irmã falou, não, pastor, não dobra aí não, essa aí é do anjo. Aí ele foi dobrar na outra, não, essa aí é do Espírito Santo. Aí foi na outra, na terceira, essa é do filho. Aí tinha outra, falando, a outra eu já sei então de quem que é. Porque... Então as pessoas confundem as coisas. E aqui que Paulo fala a esse respeito. Então estejamos, irmãos, guardados, protegidos pela boa mão do Senhor. Dê o seu melhor para Deus agora, enquanto nós ainda não foi arrebatado. Faz o seu melhor para Deus. Não faz corpo mole não, porque os corpos mole não vão aguentar o que está por vir. Só vai suportar quem tiver mesmo, irmão, fortalecido. Escute bem. Não é medo, não é medo que estou passando, não. Ninguém não. Mas o que está vindo aí, se nós não estivermos seguros pela mão do Senhor e em oração, nós vamos nos curvar diante do que está vindo. Não, pastor, já chega. Vai ser bênção? Vai ser bênção para quem está firme. Vai ser abundância para quem está firme. Mas para quem está meia pedra, meio tijolo, vai suportar não. Não vai suportar. É o princípio das dores. Estou falando da grande tribulação aqui, mas nós estamos vivendo hoje o princípio das dores. É o começo da dor. Então estejamos seguros. Estejamos atentos. Porque o mal está aí. O inimigo está fazendo de tudo para derrubar quem ele pode. E outra, ele vai quem está na frente. Aqueles que não esquenta a cabeça, que não está nem aí com a obra de Deus, ele fala, não, isso aí já está comigo. Agora, aqueles que estão ali lutando, trabalho daqui, trabalho dali, ele fala, eu tenho que derrubar esses. Aquele lá que está capengando, o joelho não dobra mais, isso aí já está com nós. Ó,
Os que estão em cima do muro também é dele, irmão. Porque crente não fica em cima do muro. Os que estão em cima do muro é dele. O que é em cima do muro? Que a pessoa não vem nem para cá e nem vai para lá. Eu não sou nem crente e nem sou do mundo. Sou dos dois. E não tem jeito de ser dos dois. Ou eu sou de Jesus ou eu sou do lapeta. Um dos dois. Né? Tem que escolher. Não tem jeito de servir os dois. Não, mas é só uma voltinha. Quantos que deu uma voltinha e nunca mais voltou? Já foi, já desceu sem curva. Lá para baixo. Então hoje é o tempo, hoje é a oportunidade que nós temos para viver a palavra de Deus. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por esta palavra. O Senhor continua abençoando a nossa vida, abençoando a nossa jornada, a nossa caminhada. Nos dá força, meu Pai, para chegar até o fim. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que a graça do Senhor possa mover os corações de cada um de nós, dos nossos irmãos aqui presentes, daqueles que estão, meu Pai, ausentes, aqueles que estão assistindo através, meu Pai querido, das redes sociais. Abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, amanhã tem